Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar, e talvez hoje seja o último vídeo, vamos ver como é que vai transcorrer os trabalhos. Vamos para a terceira parte do livro Revelações Cósmicas de Jean Valjean, que é a terceira parte no livro também. Tem, como eu falei nos outros vídeos, vou sempre falar isso em todos os começos de vídeos, que eu acho muito importante esse conhecimento. Se você tiver a oportunidade, por favor, faça a leitura original da obra, acompanhe o vídeo aqui comigo, faça as reflexões aqui comigo, tá tudo certo, mas faça a leitura da obra. Porque tem coisas nos livros que eu vou trazer aqui, que é sempre um apanhado geral, e ressaltando temas, pontos que tocaram o meu coração. Mas tem muitos outros conhecimentos, muito além do que eu vou comentar aqui, que quando você fizer a leitura, vai conversar com o teu coração, vai te trazer conhecimentos, vai trazer respostas e dúvidas, que às vezes esse vídeo não vai ter e o livro vai ensinar e complementar e muito além do que esse vídeo. Então, se você tiver a oportunidade, por favor, faça a leitura original do livro. O livro Revelação Cósmica de Jean Valjean tem edições físicas, tem edições digitais na Amazon Kindle, né? Eu fiz a leitura em 2025 justamente pelo Kindle Unlimited, que lá tem muitas obras do Jean Valjean. Parte 1. Rapidinho, só para a gente reconectar aqui. Parte 1. Isolamento cósmico. Projeto Terra, o que aconteceu, por que a gente ficou isolado. Parte 2. Acompanhamento da luz. Então, depois desse isolamento, depois da encarnação de Jesus, o que aconteceu com essa humanidade? Qual que foram os rumos que foram tomados? Como é que foi essa evolução da humanidade? Como é que ficou a rebelião de Lúcifer? Quem assumiu? Tem na ausência dele. Agora vamos para a parte 3. O Espiritismo já está aqui na Terra. A humanidade já melhorou um pouquinho. Entende? E agora nós vamos ter a revelação cósmica. Então vamos lá. Finalizei o vídeo 2 falando justamente sobre o Espiritismo e sobre a chegada, sobre o plano de trazer o Espiritismo para o Brasil. Então, o Brasil é escolhido a pátria do Evangelho há muito tempo atrás, no livro Humberto de Campos e Chico Xavier. É trazido para nosso conhecimento que Jesus, há muito tempo atrás, ele veio aqui em espírito, escolheu a terra do Brasil e falou: essa aqui vai ser a minha terra. Então, o Brasil tinha duas características. Eu não sei se Jean Valjean vai falar isso no livro, mas só para contextualizar um pouco. Que eu acho que é interessante. Pensar, mas por que veio para o Brasil? Porque o Brasil tem duas características muito boas para a política do Cristo. E aí o Espiritismo aqui ter adesão, né? Nós somos uma humanidade aqui no Brasil muito aberta ao espiritual. Então lá na Europa, uma dificuldade de adesão ao Espiritismo foi porque a humanidade lá era muito ateia. Falava, não, só quero saber das questões materiais. Entende? Tanto que no estudo do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele vai trazer esses conhecimentos de que, por exemplo, vai ter uma questão lá, não vou lembrar de cabeça agora qual é a questão, que o Espírito Verdade vai falar: só para você ensinar o Espiritismo, não adianta ficar só mostrando os fenômenos, porque muita gente quer ver o fenômeno. E aí não vai estudar o espiritual, vai ficar só: eu quero ver a mesa girante, eu quero ver o lápis escrevendo sozinho no papel, eu quero ver o espírito bater na madeira para trazer uma mensagem. Tá aí o conhecimento espiritual. Não quero, só quero ver. Então assim, não, mas aí tu não evolui, tu não melhora. A ideia não é ter a comunicação só do lado de lá. Isso é importante, isso traz uma consolação, traz aprendizados, mas tem que aprender mais, tem que evoluir mais, não pode ficar só em fenômenos. Então aqui nós somos muito mais abertos ao espiritual e aqui tem uma miscigenação muito grande de nações, o que facilitava também, porque aí aqui a gente vai ter o asiático, aqui a gente vai ter o europeu, aqui a gente vai ter os próprios brasileiros, aqui a gente vai ter o indígena. Então o conhecimento dessa política do Cristo ia se difundir ainda mais, porque antes da chegada do Espiritismo, o cristianismo aqui já era forte, as religiões africanas já eram fortes, né? Mas, claro, tem vários problemas ainda, que a Igreja Católica dominava, né? Vários problemas acontecendo. Mas aí aqui foi escolhido, porque seria uma terra mais fértil para germinar. Chega o Espiritismo aqui. Começa a se difundir, começa a traduzir as obras de Kardec, começa a ganhar vazão, né? O maior expoente para fazer o Espiritismo aflorar nacionalmente, Chico Xavier, faz um trabalho lindíssimo, né? Não vou aqui discorrer aqui
Tem uma série, tem um filme só pro Chico Xavier, tem uma série que aí são 4 ou 5 episódios sobre o Chico Xavier, é interessantíssimo, vai passar toda a trajetória dele, o começo da obra dele, como foi, é incrível. Tem claramente um grande espírito encarnado entre nós, trazendo essa missão tão linda para essa humanidade ainda primitiva, né? Trazendo mais de 400 livros, entende? Então foi um lindo trabalho. E aí o espiritismo ganha força, e aí a humanidade aqui começa a aprender o espiritismo, começa a entender, começa a despertar. Opa, peraí, eu sou um espírito, então eu não posso sair fazendo tudo que eu quero, porque vai ter consequências. Eu até tenho livre-arbítrio, Deus permite, eu tenho livre-arbítrio, mas tem consequências. Pô, então peraí, eu tenho que começar a tomar uma decisão melhor, né? E aí começou a aprender, começou a evoluir, começou a abrir mais o conhecimento. Então a humanidade foi se abrindo para esse conhecimento, de entender, opa, peraí. Aí lá no livro dos Espíritos, como já pavimentou um pouco mais esse conhecimento, já veio as informações. Opa, todos os planetas têm vida. Ah, mas na Bíblia diz, a casa do meu pai tem muitas moradas. Aí a humanidade aqui primitiva, com conhecimento pequeno, pensava assim, então quando a Bíblia trouxe conhecimento, estava falando da Europa. Porque os europeus não sabiam que existia a África, que existia a Ásia, que existia as Américas, que existia a Oceania. Não era só nesse nível. É um nível muito maior, né? Quando veio esse conhecimento. Então tu vê, já começa a pavimentar de novo. Opa, existe uma humanidade além dessa daqui, existe irmão de outros planetas, de outras dimensões. Obviamente tem a resistência, não acredito no espírito, não acredito não sei o que. Mas a coisa começa a ganhar tração e vai avançando. Aí o que acontece? A humanidade daqui está chegando a época de acabar esse isolamento. Então é tomada a decisão de transição planetária. Vamos começar agora a trazer mais conhecimentos para a gente ir além disso, do espiritismo. Por quê? Porque a humanidade está pronta e nós temos que avançar. Não podemos ficar esperando, porque se a gente deixar essa humanidade que é teimosa, que não gosta tanto de estudar, que tem uma curva de aprendizado bem devagarinho, às vezes quase parada, sendo empurrada. Então, vamos começar a melhorar. Começamos a transição planetária. Enquanto a transição planetária está começando, isso é um dado que autores trazem um dado, tem outros autores que trazem outros, mas eu acho que faz sentido, que foi nos anos 50 que iniciou a transição planetária e vai até 2057. Então a transição planetária está avançando. Lembrando que já tínhamos o conhecimento do espiritismo, passamos por guerra mundial, então a gente fala assim, olha isso. Todo já é um conhecimento maior de amor, de união, de tudo isso. E a humanidade ainda vai lá e se estoura uma guerra mundial, né? Mas beleza, não vou entrar nesse mérito, vamos seguir adiante. Então, quando começa a avançar este conhecimento do espiritismo e tudo mais, começa a aparecer pontualmente os espaciais. Nossa, lá nos Estados Unidos apareceu uma nave. Mas a gente não tinha tecnologia para filmar uma imagem horrível. Opa, mas agora apareceu um espacial lá na Europa, apareceu um espacial aqui no Brasil. Pô, alguém viu luzes voando estranhas. Começou novamente a aparecer só um flashzinho aqui, uma coisinha lá, para começar a ir condicionando essa humanidade, dizendo assim, opa, a gente já tem um conhecimento agora que diz que tem vidas em outros mundos e está começando a acontecer coisas que a gente não sabe, mas é fenômenos. E esse conhecimento vai avançando. Opa, agora apareceu mais fenômenos, agora outros. E a transição planetária avançando. Avançando. O que nós estamos vendo agora. Nós estamos no ápice da transição planetária. Aí só para contextualizar uma coisa. Muitos católicos, ex-católicos também, migraram para o espiritismo. E os católicos e ex-católicos que migraram para o espiritismo, eles trouxeram toda aquela lógica espírita para eles. Católica, desculpa, para o espiritismo. Trouxeram a lógica católica para o espiritismo. E aí começou a elitizar o espiritismo. Então, esse conhecimento que era para libertar essa humanidade, ajudar essa humanidade a dar um baita salto evolutivo,
Tem que deixar aquela coisa primitiva de ritual, de a vida é uma só, então eu preciso ficar preso, todas as questões da carne. Não, pô, existe algo muito além do que as questões físicas. Aí encapsula o espiritismo na caixinha. E aí começa a produzir obras com uma linguagem difícil, onde a grande massa, o povão, não tem acesso. Ou quando tem, não entende palavras difíceis, maneira de escrever muito rebuscada. E aí eu dou risada porque a luz, ela nos ama muito. Isso eu não tenho dúvida, para ver tudo que Deus, Jesus e tantos irmãos e irmãs da luz fazem por nós, por amor. Tem que vir, através de Hélio de Moraes, o conhecimento da Umbanda. Para quê? Para trazer para o povão, numa linguagem simples, acessível a todos, o conhecimento do Espiritismo. Entende? Que depois também se avança, se aí começam a criar caixinhas da Umbanda, caixinha do Candomblé, caixinha da Umbanda tal vertente e tal. A gente sabe que no futuro, né, o livro de Vaillant vai explicar isso, mas só para comentar, no futuro vai vir uma codificação da Umbanda, para dar justamente esse passo adicional, né? Mas não vamos entrar no mérito aqui porque não é o mérito da obra, tá? Mas olha que interessante, vou voltar aqui para não perder o fio da meada. Então a gente já tem uma humanidade espiritualizada, um pouquinho melhor, né? Tá longe de ser o ideal ainda, mas já um pouquinho melhor, avançando esse conhecimento espiritual. Nós temos os nossos irmãos espaciais começando a aparecer, aí o movimento ufólogo começando a crescer. Pô, mas tá tendo tanto avistamento para ter um movimento ufólogo? Pô, o movimento ufólogo americano, o movimento ufólogo brasileiro, o movimento ufólogo europeu. Pô, que interessante. Mas a humanidade ainda, em 2025, eu conheço muitas pessoas que não acreditam que existem vidas espaciais. Eu conheço muitas pessoas que ridicularizam, que falam, não, tu é maluco, que acredita em vidas de outros planetas, até parece. Assim, pô, mas Deus, o Criador, só fez essa humanidade, uma só, e essa aqui ainda? Pô, eu acho que não dá muito certo isso daí, né? Mas só para comentar. Então, o que a gente sabe que está acontecendo? A gente sabe que a transição está avançando, é um momento de separação de joio de trigo, é um momento que está muito difícil para estar aqui encarnado, briga e guerra e a coisa na parte espiritual que a gente nem sabe tudo que está acontecendo para justamente limpar essa humanidade. Por quê? Porque a gente está sendo treinado para evoluir, para deixar de ficar sendo uma criancinha preso em sistemas por interesses diversos, tanto de espíritos encarnados como os desencarnados, como os arcontes, por exemplo, de manter essa humanidade presa para interesses escusos, para interesses de dar energia para eles, manter eles no bem bom e os seus sistemas falidos em pé. E aí a gente sabe, eu não sei que momento, ninguém sabe, né? Um momento onde Jesus vai reaparecer, agora na sua... Jean Vaillant fala isso em várias palestras, que ele vai abordar o tema do Apocalipse, né? Que Apocalipse nada mais é do que um momento de revelação, e nada mais é do que, olha quantas informações não estão chegando, quantas novas revelações estão chegando. Revelações cósmicas é uma dessa questão, o Espiritismo é outra dessa questão. São o quê? São revelações. Claro que quando chegou o Espiritismo não era uma transição planetária que a gente estava passando, era só uma transição de nível consciencial da humanidade, né? Agora nós estamos passando uma transição planetária global, todo o planeta Terra está passando por essa limpeza. E aqui é muito importante entender, não ter aquela visão às vezes infantil, aquela visão religiosa, ai meu Deus, apocalipse, vai ser um caos, o pessoal vai morrer e passar fome. Não entrar nesse medo, não, tranquilidade. Deus está cuidando, a espiritualidade da luz está cuidando. O que é muito importante? A gente gastar energia melhorando a nós mesmos, aprendermos a viver com o que fala o nosso coração. Então, se você quer ser médico, seja um médico. Médico honesto, correto, fazendo o melhor que você pode. Não entre na medicina só para enriquecer, tratando todo mundo de qualquer jeito, entende? Porque aí tá errado. Seja o melhor médico. Se quer ser feliz sendo cozinheiro, seja o melhor cozinheiro que você pode. Entende? Não fala assim, não, mas cozinheiro não vou ganhar tão bem, então vou ser médico e vai ser um médico infeliz, insatisfeito, atendendo todo mundo de qualquer jeito. Não faça isso. Olhe o seu coração, trabalhe, estude,
O trabalho que eu digo é trabalho para dentro de si mesmo, não é só o trabalho para a sociedade, de vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar numa profissão. Não, não é só isso, é muito mais do que isso. É trabalhar para se evoluir, trabalhar para melhorar, trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. E aí, conforme esse alinhamento do teu coração encarnatório, entende? Com a tua encarnação, o teu espírito, perfeito. Se você estiver trabalhando, se esforçando, tendo um pensamento crítico, que Kardec já nos ensinou isso, tem que ter uma fé raciocinada. É muito importante, nós temos que ter a fé em Deus, porque nós estamos tão afastados de Deus, muitas coisas a gente não compreende, nem tem que olhar para trás para a gente conseguir entender os movimentos. Tão afastados de Deus que nós estamos. Então é muito importante que nós tenhamos a fé, mas tem que ser uma fé raciocinada. Temos que pensar, nós temos que falar por que tais coisas estão acontecendo. Tem expandindo as nossas consciências para nos tornarmos seres humanos cada vez melhores, porque nós contribuímos muito para a transformação deste mundo. Por mais que às vezes pode parecer pequenininho, mas a gente está fazendo o que nós conseguimos fazer. Se a gente tem capacidades para fazer um montão, com certeza Deus e todos esses nossos irmãos e irmãs de luz vão trabalhar para que nós tenhamos ferramentas para fazer um montão. Entende? Mas se nós reformarmos a nós mesmos, a gente consegue curar esse genoma doente de Javé e retornar ele um pouco mais saudável. Como tem um livro que eu não li ainda, tá? Só comentando, uma coisa que o João vai falar nas palestras, de um livro chamado Favor Divino, que é onde ele vai explicar justamente sobre isso. De novo, não li o livro, só estou comentando pelo que ele escutei ele falando palestra superficial, né? Vou fazer essa leitura no futuro e aí vou trazer aqui vídeos destrinchando melhor a obra. Mas aí justamente vai falar sobre essa questão de favor que essa humanidade está fazendo para se curar e dessa forma ir curando os códigos genéticos de Javé. Mas não vou entrar nesse mérito porque eu não sei ainda na profundidade esse conhecimento. E aí, então, estamos à espera desse dia do contato, e o que é muito importante, que o dia que esse contato aparecer, o dia que os nossos irmãos espaciais realmente tiverem aparecendo, não tipo o 3 Atlas aí que está fazendo coisas extremamente que nós não sabemos, mas está ainda longe, aí a NASA esconde, aí tem gente que não acredita, aí tem gente... Não, o dia que a nave estiver estacionada mesmo, ele fala assim, não tem mais como esconder. Então a gente tem que estar preparado para isso e preparado para... Qual é o tipo de humanidade que vai interagir com nós? Vai ter espaciais extremamente fraternos. Mas se tiver outros espaciais que não seja assim, e o pessoal do outro universo que está se destruindo, eles vão vir para cá, e como é que a gente vai ter que aprender a conviver com outras humanidades? E aí nós vamos continuar numa lógica de exploração? Ou a gente vai buscar viver num mundo melhor? Lembrando que o projeto lá no início, várias humanidades aqui, de vários planetas, vivendo em harmonia e fraternidade. Né? Mas é isso, gente. Agora eu acho interessante, vou falar sobre a cronologia de eventos. Então vai ter um capítulo, um apêndice, com datas estimadas onde aconteceu cada coisa. E aqui eu vou ler porque para ter uma exatidão dos valores. E aí fica esse passada geral em todo o livro. E eu achei muito interessante. Então vamos lá. Antes de 3 milhões de anos antes de Cristo. Então a gente começa a ter as experiências aqui do portal cósmico, todas essas coisas, né? Pra cá. Perdão. Falei errado, me desculpa. 3 milhões de anos antes de Cristo estavam acontecendo experiências aqui na Terra que Jean Valjean disse que vai ser explicados no futuro. Não sei se esse futuro é outro livro, se esse futuro é daqui a 1000 anos. Tá? Mas estava acontecendo alguma coisa aqui antes disso. Em média, 3 milhões de anos antes de Cristo para frente, é a chegada das primeiras levas de humanoides. Lembra? Lá na parte 1. Né? Traz os humanoides para cá, para começar a conseguir fazer a vida, que todas essas coisas. Beleza. De 1 milhão de anos antes de Cristo até 950 mil anos antes de Cristo, a gente chega aos 4 grupos distintos. Lembra? Então a vida aqui começou a ganhar potência de realmente ser apta a encarnar espíritos aqui, vidas mais complexas. Chegou aos 4 grandes grupos, lembra? Que já tem um melhoramento para o espírito conseguir imantar aqui, né? Então lembra? Corpos cinzas, aí o grupo que desce bem continuava e tal. Beleza. 800 mil anos antes de Cristo para frente, em média,
chega a equipe de seres mais evoluídos para conviver aqui com a humanidade existente. Então lembrando, aqui a gente está pré-rebelião aqui ainda, né? Mas a gente está já com esses espíritos vindo aqui, que lembra que lá naquele grupo, nos grandes 4 grupos, tinha um grupo que era uma humanidade humanoide que veio, que já estava passando por modificações com o genoma aqui da Terra. Então, essa galera evoluída já está fazendo toda essa questão aqui. Aproximadamente 742 mil anos antes de Cristo é o início da inquietação de Lúcifer lá em Capela. Então tu vê, começa a querer se desenhar a rebelião ainda. Ele já começa a ficar inquieto com tudo. Entende? Então aqui, só para pontuar, olha que interessante. 800 mil chegam os seres evoluídos. Tem 58 mil anos que Lúcifer está trabalhando para ajudar toda a implementação aqui do projeto Terra, né? Até começar a inquietação dele, né? 687 mil anos antes de Cristo começa a rebelião de Lúcifer. Então olha quantos milênios Lúcifer começa a estar com dúvida, tudo, começa a difundir o seu pensamento, as suas dúvidas, seus questionamentos, toda aquela coisa. Olha quantos milênios. Então a gente fala assim, transição planetária. Um século de transição planetária. Cara, o que é um século? O negócio durou milênios. Então olha como a gente às vezes fala assim, tem essa visão imediatista dessa humanidade, que não, mas é aqui, não. Jesus tem que voltar em 5 anos. Se não voltar em 5 anos, não volta mais. Cara, o que é 5 anos, cara? Tem? Então olha, quando a gente... Por isso que eu achei bem interessante, marquei aqui, para trazer aqui no vídeo, que eu achei muito legal essa questão da cronologia, porque a gente consegue ter dimensão de como é que Deus vai trabalhando. Não é assim, tipo, em 1 minuto, em 1 ano. Não, olha quanto tempo, como Deus dá tempo pra gente evoluir, pra gente ir melhorando, pra fazendo todas as coisas. Né? Não é nada nessa ansiedade, nessa correria dos tempos atuais aqui, 2025, né? Que é tudo para ontem, né? Vamos adiante. Então, 619 mil anos antes de Cristo para frente, começa o isolamento na Terra. Então, a rebelião já estourou, aquela coisa desandou, e começa a chegar o expurgo aqui para a Terra. Entende? Então, já começa assim, tal planeta ali, transição planetária naquele planeta, quem reprovar, vai para um planeta mais inferior. E assim vai indo. Porque é sempre isso, não precisa ter medo de uma transição planetária. Não, é uma escolha. Você quer viver em qual planeta? Planeta de amor, de união, ou planeta de ódio, de briga, de guerra, de ganância? Eu quero de ganância. Beleza, Deus vai te pegar com todo amor e carinho e te levar para um planeta que vibre no que tu está vibrando. Não, quero um mundo melhor. Então aqui é um mundo melhor. Não, evoluir para um mundo muito melhor. Então pode ir para um mundo muito melhor. Né? Tranquilo, não tem que ter medo em relação a isso. Tem que trabalhar para se melhorar, para ter o merecimento e a frequência vibratória para habitar mundos melhores, com humanidades melhores, né? Lembrando que isso sempre passa por melhorarmos nosso mundo aqui, né? Não esperar quando eu desencarnar para melhorar, porque não funciona, tem que ser agora, aqui, nesse momento. Olha o salto que dá aqui, meus irmãos. Aproximadamente 100 mil anos antes de Cristo, somente a Terra está isolada. E aqui ficou Lúcifer e o pessoal que vibrava com isso. Então olha quantos... Aqui nós temos 519 mil anos. Transição planetária em planeta, e vai para outro planeta, e vai para outro planeta. Olha quanto tempo. Olha como é que Deus vai trabalhando com calma. Dando tempo para todo mundo evoluir mesmo, para não ter aquela coisa. Mas foi muito rápido aqui. Olha que interessante. Olha quanto tempo. 63 mil anos antes de Cristo, aproximadamente. Primeiro desastre Atlante, né? O livro aqui não vai especificar muito, mas tem uma obra lindíssima de Roger Bottini Paranhos, 2 livros falando sobre a humanidade de Atlântida. O Jean Valjean não vai explicar, mas pelo que ele comenta, teve 2 humanidades atlântidas. Essa obra de Roger Bottini Paranhos me parece, pela cronologia de tempo, que é a segunda humanidade de Atlântida. Não vou entrar aqui no detalhe, é uma obra lindíssima, já fiz a leitura, recomendo fortemente, tá? Entender. E aí, aqui, em 63 mil anos ainda, começa aquela decadência total da humanidade. Lembra que eu expliquei no livro que a gente não tinha mais acesso aos irmãos da luz? Não porque eles não nos ajudavam, mas porque a gente estava tão denso, né? Lembrando que a gente ainda está antes da encarnação de Jesus. Aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, nós temos
a chegada de 5 bilhões de espíritos exilados. Olha quanta gente em diversos planetas exilados para cá. E aqui, Jean Valjean vai nos explicar que nesse momento da história, se eu não me engano o número, eu não marquei aqui, mas se eu não me engano, nós tínhamos 25 bilhões de espíritos no planeta Terra, entre encarnados e desencarnados. Então, olha quanta gente doente para vir aqui para esse hospital para ser tratado, né? Aproximadamente 12 mil anos antes de Cristo, o fim da civilização Atlante. Então, acabou a Atlântida. Veio o dilúvio, desceu aquela placa tectônica, toda aquela humanidade ali, tchau. 11 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, chega a dezenas de milhares de exilados. Acabou a chegada de exilados na Terra. Então chegou a última leva de exilados desses outros planetas, e aí fechou. Quem está aqui, os outros planetas já está todo mundo limpo, todo mundo curado, seguindo suas evoluções certinho. 4 mil anos antes de Cristo, Jeová assume a coordenação dos trabalhos da equipe do Mestre, lembrando Mestre, Sofia, Cristo Cósmico, Jesus, no planeta Terra. Então aqui, ó. Então quando a gente vai começar a ler a criação, tudo do planeta, do universo, aquela coisa de Deus, e começar a ter todos os conhecimentos de Abraão, tudo, estamos aqui, ó, esses 4 mil anos. Aproximadamente 300 anos antes de Cristo, Jeová assume a sua missão, Jeová conclui a sua missão e sai da Terra. Os espaciais ficam aqui acompanhando. Entende? Isso é uma coisa que eu acredito que outras obras Jean vai aprofundar mais. Aqui nesse livro ele não entrou muito nesse detalhe, mas ele só vai explicar, né? Já vai concluir e aí ele se afasta dessa humanidade, né? Lembra que eu até falei no vídeo que ele tem brigas com Lúcifer e que ele até precisa se afastar aqui da humanidade para se curar, para se regenerar e conseguir voltar para cá, né? Aproximadamente 27 anos depois de Cristo, opa, a encarnação de Jesus aconteceu, hein? A crucificação do nosso mestre, entende? E Lúcifer é retirado e Satã assume, né? E aí vamos de novo dar um grande salto, lembra? Aí agora a humanidade era das trevas, toda aquela dinâmica. Vamos para aproximadamente 1940 depois de Cristo. Os espaciais voltam a se mostrar. Então aqui, lembra? Eu acabei de explicar na parte 3. Temos o espiritismo aqui, tudo. Opa, voltou a começar a aparecer os espaciais. Obedecendo ao plano de reintegração cósmica. Opa, então a humanidade já está pronta, vamos começar a se mostrar para eles já se acostumarem a existir de outro planeta para a gente se reintegrar. E aí a última parte aqui dessa cronologia de eventos neste livro, não sei se outros livros vai avançar mais. Também não sei nada sobre ainda, então em obras futuras, se Deus quiser, a gente vai ler e vai aprender mais sobre isso. Que ele vai nos trazer em 1993, aproximadamente depois de Cristo, nós temos o conhecimento de que Satã é assistido fraternalmente e é retirado dos ambientes astrais terrenos, entende? Então eu não sei, tá? Que eu estou fazendo agora uma especulação, pode ser que eu esteja falando uma grande inverdade aqui, mas a gente sabe que os dragões não estão mais aqui na Terra. Eu não sei se em 1993 já não começou esse processo de limpeza, porque se eu não me engano, né, se eu me lembro bem, eu acho que foi em 2023 ou 2024 que Lilith foi removida aqui do planeta, que até onde eu estou sabendo, foi a última dragão, né? O dragão número 0, né? Então você vê, em 93 Satã já foi removido daqui, e aí começou as remoções de alguns dragões e tal, até chegar em 2024, né? Então, olha que interessante, né? E agora, nesse livro não tem, vamos ver o que vai vir no futuro aí, né, gente? Muito obrigado a todos por acompanharem meu vídeo. Fiquem todos com Deus, um abraço a todos, e aí finalizamos essa obra neste vídeo. Vamos por um próximo vídeo, por uma outra obra. Fiquem todos com Deus, um abraço. Até a próxima.